Nossa Senhora de Walsingham. Nossa Senhora de Walsingham é o título de Nossa Senhora mais amado e invocado na Inglaterra, sendo inúmeras as graças concedidas pela Mãe de Deus aos fiéis devotos, bem como as conversões e curas milagrosas. Nossa história começa no ano de 1061 numa pequena aldeia ao norte de Norfolk, na Inglaterra, perto do Mar do Norte, no reinado de Eduardo, o Confessor há mais de 900 anos atrás. Durante os dias imediatamente anteriores à invasão normanda vivia uma jovem viúva devota, Richelieu de Faverches, senhora feudal de Walsingham. Foi nesse ano de 1061 em Walsingham, que Nossa Senhora apareceu para a jovem viúva. Disse que ela apareceu em visão e a bem-aventurada Virgem Maria levou a alma de Richelieu da Inglaterra para Nazaré durante um êxtase religioso para mostrar a casa onde Maria viveu e onde foi anunciada que seria mãe do Verbo Divino por São Gabriel morava, mostrando-lhe misticamente a Santa Casa de Nazaré, para que, tomando-lhe as medidas exatas, edificasse uma igual em Walsingham. Como tem ocorrido em outros países e épocas, a vidente ofereceu certa resistência para acreditar em algo tão extraordinário, como seja uma inesperada incumbência vinda diretamente do céu. Assim, Nossa Senhora teve que repetir o pedido em 3 ocasiões diferentes, a fim de que Richelieu pusesse mãos à obra. Seu filho, Geoffrey, e o sucessor deste, Richard de Clare, Duque de Gloucester, solicitaram e obtiveram que a Ordem de Santo Agostinho definitivamente cuidasse do culto da Santíssima Virgem, no lugar por ela escolhido. Quando Lady Richelieu começou a construção da capela, observou certa manhã, com espanto, olhando para o prado, 2 trechos planos do terreno misteriosamente não atingidos pelo orvalho. Aquelas 2 partes correspondiam exatamente às dimensões da planta da Santa Casa de Nazaré, que Lady Richelieu havia medido durante sua visão. Richelieu recebeu a tarefa de construir uma réplica de uma casa em seu vilarejo, na Inglaterra. O edifício passou a ser conhecido como a Casa Santa, e mais tarde tornou-se um santuário e um centro de peregrinação a Walsingham. Richelieu a casa em que a Sagrada Família habitara em Nazaré. Maria pediu que Richelieu construísse uma réplica desta casa em Walsingham. Para Richelieu Nossa Senhora disse: faça tudo para o meu louvor e honra. E todos que estiverem em algum perigo ou necessidade, deixe-os me procurarem aqui na casinha que você fez em Walsingham. Para todos que me procurarem deve ser dado um socorro. E lá em Walsingham nesta casinha deve ser mantida na memória a grande alegria da minha saudação quando São Gabriel disse-me que através da humildade eu seria mãe do Filho de Deus. De acordo com a tradição, em uma aparição mariana a Lady Richelieu na Idade Média, Walsingham tornou-se um dos locais de maior peregrinação de toda a Europa. Uma igreja foi construída próxima da casa para protegê-la. Pessoas de todas as classes sociais, camponeses, reis, ricos, pobres vinham da Grã-Bretanha, Irlanda e do continente europeu para visitar o santuário. Com efeito, Walsingham é o principal título com que Nossa Senhora há cerca de 1000 anos vem aspergindo suas graças naquele reino, a partir do priorado agostiniano situado na região de mesmo nome, fundado em 1016. Localiza-se a poucos quilômetros do Mar do Norte, numa das renomadas campinas verdejantes e ajardinadas da Inglaterra, no território de Norfolk, cujos duques constituíram uma grande estirpe que manteve a fidelidade a Roma, em meio à generalizada apostasia anglicana. Em 1016 já vivia Santo Eduardo Confessor, e poucos anos antes havia reinado seu tio, Santo Eduardo Mártir. Desde o início, os insignes favores concedidos por Nossa Senhora naquele santuário tornaram-no objeto de frequentes peregrinações, que partiam de toda a Inglaterra e até do continente europeu. Ainda no século atual é conhecido como Palmer's Way, Via dos Peregrinos, o principal caminho que conduz a Walsingham, através de Newmarket, Brandon e Fakenham. Muitas foram as dádivas de terras, prebendas e igrejas obsequiadas aos cônegos agostinianos de Walsingham, em virtude da grande devoção mariana arraigada na população britânica, e dos muitos milagres alcançados através das súplicas dirigidas a Nossa Senhora de Walsingham. O rei Henrique III para lá peregrinou em 1241, Eduardo I, em 1280 e 1296, Eduardo XI,
em 1315, e Henrique VI, em 1455. Eduardo I nutria grande devoção a Nossa Senhora de Walsingham. Atribuiu a ela o fato de se ter salvo de um desastre. Certo dia, no intervalo entre suas ocupações, jogava xadrez, quando subitamente lhe veio a ideia de se levantar do assento, sem explicar por que lhe ocorria tal impulso. Um instante depois, grande pedra desprendeu-se da abóbada da sala onde estava o rei e caiu sobre o lugar que acabava de deixar. Tal fato fez com que redobrasse o amor que votava à Virgem. Capela Slipper. Em 1340, a Capela Slipper foi construída em Ogonton Street, Giles, a 1 milha de Walsingham. Esta foi a capela da estação final no caminho para Walsingham. Era aqui que os peregrinos tiravam os sapatos para percorrer a última milha sagrada até o santuário, descalços, daí a designação Capela Slipper. A supressão dos mosteiros foi parte da reforma inglesa anglicana a pretexto de descobrir alguma irregularidade na sua vida. Thomas Cromwell organizou uma série de visitas, cujos resultados levaram à supressão de fundações menores, que não incluíam Walsingham, em 1536. 6 anos antes, o prior, Richard Vauvel, havia assinado sua aceitação da supremacia do rei, mas não o salvou. As ações de Cromwell foram motivadas politicamente, mas os conegos, que tinham várias casas em Norfolk, não eram conhecidos por sua piedade ou ordem. O prior era evidentemente complacente, mas nem toda a comunidade sentia o mesmo. Em 1537, 2 coristas leigos organizaram a trama mais séria eclodida em qualquer lugar ao sul de Trento, intenção de resistir ao que eles temiam que, acertadamente, aconteceria com sua fundação. Como resultado, 11 homens foram executados. O subprior, Nicholas Milsham, foi acusado de conspirar para se rebelar contra a supressão dos mosteiros menores, e com base em evidências frágeis, foi condenado por alta traição e enforcado fora dos muros do priorado. A supressão do priorado de Walsingham veio no final de 1538, sob a supervisão de Sir Roger Townshend, um proprietário de terras local. Walsingham era famoso e sua queda simbólica. John Hussey escreveu a Lord Ligeia em 1538, e 18 de julho, neste dia, nossa falecida Senhora de Walsingham foi levada a Lambeth, onde estava meu Lord Chanceler e meu Lord Privy Seal, com muitos prelados virtuosos, mas não foi oferecida nenhuma oblação nem vela, o que será dela não está determinado. Disse que a imagem foi queimada com imagens de outros santuários em algum ponto, publicamente, em Londres. 2 cronistas, Hall e Speed, sugerem que a queima real não ocorreu até setembro. O local do priorado com o cemitério e os jardins foi concedido pela coroa a Thomas Sidney. Tudo o que restou foi a casa do portão, o arco da capela mor e algumas construções externas. A balada elizabetana, a Lament for Walsingham, expressa algo do que o povo de Norfolk sentiu pela perda de seu santuário de Nossa Senhora de Walsingham. Depois de quase 400 anos, o século XX viu a restauração da peregrinação a Walsingham como uma característica regular da vida cristã nas Ilhas Britânicas e além. Existem santuários católicos e anglicanos em Walsingham, bem como um ortodoxo. Henrique VIII, em 1513, muito antes de sua apostasia, chegou a peregrinar descalço a Walsingham. Em 1511, por exemplo, tal era o prestígio do santuário mariano que o ímpio humanista Erasmo de Roterdã foi visitá-lo, partindo de Cambridge, em cumprimento de um voto. Terá sido um resíduo de fé nele existente ou uma jogada para prestigiar-se junto aos católicos ingleses? Qualquer que tenha sido a causa da peregrinação, não impediu que o humanista deixasse como oferenda a Nossa Senhora louvores escritos em versos gregos. Anos depois, num opúsculo, Erasmo comentou a riqueza e a magnificência de Walsingham. De modo trágico, embora coerente com seus pérfidos princípios, a Revolução Protestante não poupou o santuário, seus tesouros foram espoliados, destruiu-se o priorado, foi desmantelada a capela. Hoje, felizmente, está ela restaurada, conforme fotografia que apresentamos na capa deste caderno especial, atraindo um fluxo considerável de fiéis. Em 1896 Charlotte Pearson Boyd comprou a Capela Slipper do século XIV,
que teve séculos de uso secular, iniciou sua restauração. 10 E a estátua da mãe e do filho foi esculpida em Oberammergau e baseada no desenho da estátua original, um desenho encontrado no selo medieval do Priorado de Walsingen. Em 1897, o Papa Leão XIII restabeleceu a Capela Slipper do século XIV restaurada como um santuário católico, agora o centro do Santuário Nacional de Nossa Senhora de Walsingen. A Santa Casa foi reconstruída na Igreja da Anunciação em King's Lynn. Walsingen fazia parte desta paróquia católica em 1897. Oremos a Nossa Senhora de Walsingen. Maria, Mãe gloriosa de meu Salvador, lembre-se de mim no término dessa minha viagem, quando me ajoelho neste santo lugar, onde, há séculos você tem sido objeto da devoção e confiança dos cristãos. Neste lugar onde seu nome é assim exaltado e sua proteção é tão segura, eu suplico humildemente que me inclua em suas orações junto a Deus. Ó Maria, Nossa Senhora de Walsingen. Amém. Nossa Senhora de Walsingen, rogai por nós.